Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do NeneCast. Estamos aqui em mais uma quinta-feira, né? Nosso episódio de todas as quintas, estamos aqui no 51º episódio. Na semana passada nós tivemos um probleminha na questão de internet e não teve o podcast aqui no canal. Mas essa quinta-feira estamos aqui a todo vapor, né, gente? Vamos lá, vamos fazer o nosso podcast de hoje ser incrível e fazer valer a pena do episódio da semana passada. O nosso episódio da semana passada, ele vai ser gravado, se eu não me engano, ou final desse mês agora, ou se não, final do mês que vem de setembro. Mas ele vai ser gravado lá em Floripa. Ó, novidade aqui pro Paulo aí, né, Paulo? Vai ser gravado lá em Floripa, porque como teve esse probleminha da semana passada, aí a convidada é de lá. Aí mais pra frente eu vou ir lá pra Floripa, a gente grava de lá mesmo e a gente transmite aqui pra vocês. Fechou, gente? Não vamos deixar esse podcast, tava incrível, sensacional. Mas vai vir o podcast aí pra gente conversar bastante. O nosso podcast de hoje tem o tema Transformando Vidas através da Linguagem. Para a gente iniciar o nosso podcast, já comenta, curte, compartilha, manda para várias pessoas aí para já entrar, acompanhar o podcast aqui junto com nós. E é como eu sempre falo, nós fizemos do nosso jeito, né? Então, é eu aqui, é vocês aí em casa, é a convidada. Então, a gente faz o nosso podcast todo mundo junto. É essa forma mais abrangente, né? Todo mundo conversando, interagindo e levando conhecimento e informação para as pessoas. Então já compartilha, manda para aquela pessoa que você sabe que vai vir assistir aqui o NeneCast junto com nós e interagir para ela já se atualizar e vir aqui com nós. Combinado? Então vamos lá, gente. O nosso podcast está sendo transmitido no canal do Paulo Munarete News, no Facebook, no YouTube, no meu YouTube também. Se você ainda não segue lá, não se inscreve, vai lá no link, lá no Instagram, lá na bio, tem um link. Clica no link e vai direto lá para o meu YouTube, onde você já começa a seguir os conteúdos, os podcasts, que também já é compartilhado diretamente lá por essa outra câmera que está aqui do lado. Combinado? Então vamos lá. O patrocinador do NeneCast é a Sandal Personalizados. Já ouviu falar na Sandal? Ainda não? Gente, então vai lá, abre o teu Instagram, procura Sandal Personalizados e já começa a seguir e acompanhar o trabalho deles. Eles fazem chinelos com uma ótima qualidade, uma borracha sensacional, tiras, e como é personalizado, então tem a estampa em cima, né? Você pode escolher a estampa que você quiser. Tá chegando o Dia dos Pais, quer entregar um presente diferente, um presente único, um presente personalizado, a Sandal faz para você. Manda a foto do seu pai, manda uma frase, uma mensagem. Agora tem pai de pet também, essas coisas, né? Então manda lá também, aproveita, faz lá o seu chinelo personalizado com a Sandal. É uma ótima qualidade e uma ótima opção também para entregar de presente para a pessoa que você gosta. É um presente único, um presente diferente. Então vai lá, segue no Instagram Sandal Personalizados, a sua personalidade refletindo em seus passos. Vamos lá iniciar o nosso podcast de hoje com o tema Transformando Vidas através da Linguagem. E para a gente conversar, então, aqui no podcast de hoje, sobre linguagem, comunicação, oratória, histórias e princípios, eu convidei uma mulher incrível que possui um vasto conhecimento na área linguística e grandes experiências vivenciadas a serem compartilhadas aqui conosco, né? Então aguardem aí que vocês vão ver, vão escutar, vão ouvir, vão conhecer muitas histórias. A convidada de hoje é incrível. Então vamos lá, chega de rodeio, né? Vamos lá para a convidada de uma vez pra gente já iniciar esse podcast aqui que promete, hein? Acho que vai passar de uma hora. A convidada de hoje, então, ela é mãe, doutora em linguística, professora da UNOESC Xanxerê, pesquisadora de literatura, autora de 2 livros, formadora de professores e apaixonada por viajar e viver novas experiências. Ela, Rossali Beatriz Chioqueta Lorenzetti. Aê!
seja muito bem-vinda ao NeneCast. Bem-vinda, sinta-se à vontade. É uma honra ter a sua presença aqui no NeneCast, né? Agora tá difícil achar um lugarzinho nessa agenda de tantas coisas. Então, boa noite, Boa noite. Lucas, boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem pelo canal do Paulo Munarete News. É uma alegria estar aqui, poder fazer essa partilha, né? Poder fazer essa partilha sobre a minha história de vida e sobre também, como você falou, linguagem, né? Comunicação. Exatamente, né? Tem bastante conhecimento nessa área, uma área que eu gosto também, a comunicação, né? É maravilhoso essa área, né, Rosali? Sim. Até que tu começou a trabalhar nesta área, como que foi? Então, eu sou graduada em letras pela FACEPAL, que é a Faculdade de Palmas, no Paraná. Ah, sim. Eu sou de Pato Branco. Uhum. Então, na época, não havia o curso de letras lá na Universidade de Pato Branco. E nós íamos de ônibus, todas as noites íamos de Pato Branco a Palmas para cursar letras. Olha obrigada, só, Paula. gente, eu achava que tu era daqui de Xanxerê mesmo. Então. Obrigada, é um chazinho, que delícia. E é sempre bom, né? Um chazinho agora Muito nesse bom. inverno é maravilhoso. E então eu iniciei essa trajetória assim. Eu era professora já lá na cidade de Pato Branco, trabalhava no Colégio das Irmãs lá, e estudei no Colégio das Irmãs e era professora também lá. E então depois acabei conhecendo o amor da minha vida, que é o meu marido até hoje. Né? Olha só! E o Ivor, ele já estava aqui em Xanxerê, ele trabalhava aqui. E ele acabou, então a gente acabou casando e vim para cá e nós estabelecemos a nossa história de vida aqui nesse município que nos acolheu. Aqui nasceram nossos filhos, nós temos 3 filhos, a Carolina, a Larissa e o Júnior. Olha que incrível! Então estamos aqui já há 38 anos. Faz então bastante quando você tempo diz, já. pensei que você fosse xanxerense, eu sou xanxerense. É, xanxerense, é verdade. É assim que eu me apresento, né, como xanxerense. Exatamente, olha só, né? Então, para quem ainda não conhece, acredito que bastante gente já conheça, né? Até agora também mais recente, agora com o lançamento do livro, bastante gente já viu a Rosali por aqui, por Xanxerê, dando algumas entrevistas, né, com o livro. Mas para quem ainda não te conhece, quem é a Rosali? Então, eu sou uma pessoa, como você disse, né, apaixonada por literatura. Sou formadora também de professores, eu trabalho na universidade com o curso de pedagogia. Eu amo ser prof do curso de pedagogia porque a gente trabalha com quem será o professor que irá na sala de aula. Então eu considero isso muito importante. Mas eu também trabalhei muitos anos, quase 15 anos no curso de Direito aqui da UNOESC, né? E transitei por vários cursos, então muitos dos xanxerenses foram meus alunos e dos municípios próximos aqui também. E o professor, ele tem esse privilégio de estabelecer uma relação assim muito próxima com o estudante, com o aluno, né? É verdade. Então a gente acaba fazendo uma amizade que acaba perdurando por toda a vida, né? Então quem sou eu? Sou uma pessoa muito simples, sou uma pessoa absolutamente... Acredito em Deus, preciso falar isso, né? Acredito em Deus, tenho essa minha família, meu marido, meus 3 filhos. Os filhos não residem aqui, Carolina mora em Florianópolis, Carolina é professora do IPSC, mora em Florianópolis, a Larissa é médica, mora em Curitiba. E o Ivor Júnior, ele está finalizando a graduação em Porto Alegre, ele é piloto, ele está se formando em ciências aeronáuticas. Então, piloto de linha aérea, na verdade, seguindo a profissão do pai, que o pai é piloto também. Então, sou mãe dos 3 filhos e eu também tenho 3 netos. Já tem netos também. 3 netinhos, tenho o Teodoro com 5 anos, a Melissa com 2, a Olivia com 1 aninho e 9 meses. Oh, meu Deus, o xodozinho. Que são a minha paixão. E eu gosto muito, muito de ler, a leitura sempre fez parte da minha vida, gosto muito de ensinar, de ser professora.
Trabalhei durante 24 anos na Caixa Econômica Federal. Nossa. Eu sou aposentada da Caixa Econômica. Olha só, que então, incrível. construí essa trajetória toda. Eu era professora concursada no Paraná, pelo Estado, e quando eu vim a Xanxerê, eu tive de abrir mão desse concurso. Mas quando cheguei aqui, já consegui aulas no Colégio La Salle, também no Estado. E aí acabou tendo o concurso da Caixa Econômica, eu fiz, fui aprovada, assumi aqui, tive a sorte de assumir aqui, e aqui me aposentei, 24 anos. Mas quando a gente tem uma, digamos assim, uma vocação, uma missão para ser professor, que eu me refiro, parece que há uma conexão e isso nos chama. Então o irmão Adão do Colégio La Salle me chamou. Ele falou, prof, nós precisamos de alguém aqui, né? Então eu ministrava aulas no Colégio La Salle, das 7h30 até 9h10 da manhã, durante anos e anos. E 9h30 eu iniciava na Caixa Econômica. E depois, durante muitos anos, eu também ministrava aulas à noite na universidade. Durante 12 anos eu trabalhava na Caixa e era professora da universidade. Eu já sou prof há 23 anos, só da UNOESC. Né? Nossa Senhora, então tem uma história aí bem significativa. Com certeza. Então, gosto muito dessa questão da literatura, da leitura. Eu sou professora de língua portuguesa. Então, eu me realizo muito com esse trabalho. Ai, tá uma olha delícia, só tá? que lindo. Gente, é uma trajetória assim que, exatamente como você falou, quando você tem a paixão, tem o amor, tem a vocação, tem o dom para isso, para qualquer lugar que você vá, vai te puxar, né? Tu tava lá, veio pra cá, foi ser prof, foi prof da UNOESC, ainda é, né? Sim, ainda sou. É, prof. Ainda sou. Eu achei que você, no direito, estava fazendo direito, graduação de direito, sim. mas tu também era prof Não, era da professora, graduação. eu fui professora de língua portuguesa do direito por quase 15 anos. Aí, o que ocorreu? Alterou a grade, né? Então, sim. alterou a grade. E em função disso, hoje, a linguagem, a metodologia científica, elas são ofertadas de forma online. Eles chamam ensino híbrido, né? Sim, então, sim. em função disso, é um professor, é um tutor de Joaçaba, quem atende, né, todo esse corpo discente, esses alunos, né? E não temos mais aula presencial de língua portuguesa. A professora Fernanda, um beijo para a professora Fernanda do Direito, a nossa coordenadora, ela diz assim, meu Deus, prof, gostaria muito que continuássemos tendo as aulas de língua portuguesa de forma presencial. Mas são as questões mercadológicas e precisa ver a atualização. E os nossos alunos, eles são muito hábeis nessa questão da tecnologia e tiram de letra e tudo certo. Ah, mas então é show de bola. Sim. Vamos pensar que sim. Exato. E você sempre teve esse gosto pela linguagem, assim, quando você era criança lá, já imaginava ser professora de língua portuguesa ou não? Não, quando eu era criança eu não imaginava ser prof de língua portuguesa, mas eu era apaixonada pelos livros e por leitura. Antigamente, né, que eu tenho mais idade, a questão financeira, ela era significativa, não havia esse acesso aos livros que nós temos hoje, né, não havia tecnologia. Então, os livros que havia na minha casa eu já havia lido todos, mas também não era um acervo assim tão significativo. Mas eu sempre tive incentivo do meu pai, da minha mãe, né? Eu lembro que quando eu iniciei no Colégio La Salle, que hoje seria o ensino fundamental, do 5º ano ao 9º ano, na época chamava ginásio. E quando eu adentrei lá no Colégio La Salle, em Pato Branco, fiquei encantada com o acervo da biblioteca, uma biblioteca maravilhosa com tantos livros. Só que a gente não podia emprestar e levar para casa. Ah, meu Deus. Não podia. Então, o que eles oportunizavam? Como que eu consegui fazer a leitura? Durante os recreios, o horário do recreio, eu ia à biblioteca, eu não lanchava, eu tinha o que ali, 9, 10 anos, 11 anos, eu não lanchava e eu lia o livro. A bibliotecária já me conhecia, ela já deixava separadinho. Então, batia o sinal para o recreio, eu corria para a biblioteca, lia 20 minutos e voltava para a sala de aula. Gente. Era assim. Então, eu nem sei explicar a conexão que eu tenho com os livros e com a linguagem.
E sempre fui muito bem sucedida nas aulas de língua portuguesa, matemática também, mas eu sempre tirava 9, 10, sempre, né? Olha então só. gostava muito, né? Uhum. E aí, quando surgiu que eu finalizei o curso de magistério, que eu já estava lecionando no Colégio das Irmãs em Pato Branco, o último ano que eu estava hoje seria o ensino médio, né? Quando eu estava cursando a 2ª série do ensino médio, no mês de janeiro, a irmã diretora, a irmã Alvira Parese, me chamou e falou: Rossali, a gente tem uma turma para você, era chamado Jardim de Infância, hoje é como se fosse o pré-2, né? Ah, sim. E aí eu falei: irmã, Irmã, eu fiquei assim assustada. Meu Deus! Eu tinha 16 anos recém-feitos. Eu fiz 16 anos jovem. no dia 18 de janeiro e a irmã me chamou ali nos dias. Aí eu fiquei assim assustada, a irmã falou: Rossali, eu conversei com a professora de didática e ela sugeriu o teu nome, que você tem condições. Aí eu falei: bom, vou conversar com meus pais. Fui para casa, conversei com o pai e a mãe e eu lembro que o pai e a mãe falaram: se você não tivesse condições, a irmã diretora não teria te chamado. Então eu assumi uma turma de 30 alunos com 16 anos. Meu Deus! E eu tinha uma ajudante, era 4 aninhos as crianças tinham. Foi a maior paixão da minha vida. Nossa. Eu fiquei 5 anos sendo professora de jardim de infância e eu só parei quando vim para Xanxerê. Para Xanxerê. Quando conheceu então, o amor e veio viver o amor para cá. Assim começou a minha história de vida ali, enfim, né, de estudo e tudo mais. E aí, quando eu finalizei o ensino médio, o que eu vou cursar? Em Pato Branco havia ciências contábeis, administração, cursos maravilhosos, valiosos, importantíssimos, gestão e tudo mais, mas não era o meu foco. Então eu fiz o vestibular em Palmas, claro, passei e cursei, né? Cursei e depois disso a gente só foi dando andamento porque não pode parar, né, Lucas? Ah, exatamente. A gente precisa estar sempre construindo, evoluindo, né? Exatamente. E a questão do estudo, depois que tu para voltar de novo, é muito complicado, né? Porque daí tu vai arrumando desculpa, né? Tu arruma 1001 desculpa para tu não voltar a estudar. Porque tu começa a lembrar como que foi, às vezes alguma coisa que não foi tão boa assim, você acaba puxando, né? Então, é não parar. Começa, continua. Ou mesmo que você não esteja na sala de aula, que você não esteja ali presente numa formação, mas que você tenha as leituras. Isso, exatamente. As leituras que você goste, né? Pode ser leitura de um livro de ficção, ou pode ser leitura da tua área, daquilo que você aprecia também, né? Então a leitura, ela faz com que a gente também esteja sempre se autodesenvolvendo, né? E evoluindo. Exatamente. É muito importante, principalmente a leitura, né? Hoje em dia, acho que tem poucas pessoas ainda que acabam lendo, né? Eu não sei, pra mim parece que deu uma diminuída. Não sei se tô certo ou não sei se tu tem essa mesma Lucas, percepção. Eu tive o conhecimento agora recentemente, né? Em função do lançamento do livro, a editora conversa bastante com a gente, a editora Apres de Curitiba, e eles me informaram que no Brasil são lançados 2.000 livros por mês. Nossa. 2.000 livros por mês, pensa. Então o mercado editorial, ele está em alta, sim. Nossa, verdade, 2.000 livros por mês é bastante Mas coisa. também nós somos 200 milhões de leitores, dá para pensar assim, né? Nós tem um contingente muito significativo de leitores. Então, quando você diz nós não lemos tanto, sim, nós temos vários pais e escolas me chamam para falar sobre formação de leitor e tudo mais, né? Então, sempre é um desafio. A formação de leitor, principalmente nos adolescentes, sempre é desafiante. Sim. Mas eu entendo, né, e pela minha experiência como mãe, como avó, se a gente tem a casa com muitos livros e se os pais são leitores, a gente vai fomentando isso nos pequenos. Os bebês precisam já ter acesso à leitura. Os nossos netos, meu e do meu marido, eles amam ler. E eles não leem ainda, não são alfabetizados, mas eles estão sempre com o livro na mão. E assim foi com nossas 2 filhas e com o filho, eles gostam muito de ler. Então, os pais têm essa responsabilidade de formar esse hábito da leitura nos filhos, né? Deixar livro espalhado pela casa, o pai e a mãe lê o livro, comenta com o filho, instiga a leitura. Eu acredito que seja por aí, né? É um caminho. Às vezes isso não é suficiente, às vezes a gente faz isso e nem por isso vai formar o hábito, mas é um caminho, é o início.
Não dá para desanimar, eu sempre digo que a gente tem que ter esperança. E o Paulo Freire, que é um autor nosso, né, tão importante, professor de língua portuguesa, o Paulo Freire diz que a gente precisa conjugar o verbo esperançar, que é diferente do esperar. O esperançar é aquele verbo que faz com que você se mobilize, que você tenha uma atitude, que você mude aquele seu entorno, né? E o esperar você fica ali, de braço cruzado, e você acaba não tendo a iniciativa. Então é importante essa questão de você ter uma atitude que te leve à ação para mudar uma realidade que você talvez não concorde. Exatamente, isso começa com a atitude, principalmente. E às vezes são pequenas ações que a gente faz, né? Não precisa ser nada significativo, são pequenas ações que nós fazemos e que resultam numa contribuição significativa, né? Exatamente. Olha, então, pais que estão aí, vocês não deixem... Eu acho que deveria ter um tempo para todas as crianças ficarem no celular e depois disso chega. Aí é estudar, é ler, é fazer... Porque hoje em dia, às vezes, quem não tem um tempo fica direto no celular, né? E vai só vendo vídeo. É importante isso que você fala do celular. Nessa questão do celular das crianças é muito grave, é um problema bem sério. Inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda assim que seja praticamente banido o celular das crianças. Que nem tenha. Isso, e tem aquele livro Tela com Cautela. Eu super recomendo a leitura para os pais, Tela com Cautela. E um outro livro que está bem em voga e está sendo bem, tá um best-seller, é olha o título, Fábrica de Cretinos Digitais. Então, são 2 livros que fazem com que os pais e professores também, excelente se os professores lerem, pais e professores reflitam sobre essa questão da tela. Então, não é só o celular. Também a TV, o tablet, né? Porque eles têm os iPads, etc. Né? Tem um monte de coisa arada, né? Mas a própria TV. Então, assim, monitorar 30 minutos por dia. Os nossos netos, eu tenho que agradecer as filhas que estão muito preocupadas com isso, né? A Olivia, que é a netinha que tem 1 aninho e 9 meses, ela não tem acesso a isso, né? Olha que bênção. E o Teodoro e a Melissa, a filha de Florianópolis, ela permite que eles assistam 30 minutos de TV no máximo por dia. 30 minutos. E esse foi um pedido, inclusive, do pediatra. Então, precisa limitar, precisa horário, as crianças precisam brincar. Exato. O celular, ele acaba sendo nocivo realmente para a criança, sabe? Ele faz com que a criança não crie conexões neurais. Então, isso prejudica, né? Com certeza, meu Deus do céu. Isso é muito... como se fosse uma própria droga, né? As drogas também, elas acabam fazendo essa mesma situação. Viciante, né? E o celular para as crianças é algo que, assim... tira totalmente a parte da criança de brincar, de criar essas conexões, às vezes com amiguinhos, com os próprios pais também. E essas conexões que são primordiais para a criança. Sim, então, o que a gente percebe? Desculpem os que estiverem nos assistindo e eu vou falar isso, né? O que a gente percebe? Muitas vezes, os pais, para eles não precisarem criar atividades, estar ali efetivamente com os filhos, eles mesmos dão o celular. Exatamente. Eu vejo isso nos restaurantes, eu vejo isso em ambientes, né? O pai e a mãe dão o celular para aquela criança ficar ali, né? Ligada só naquela tela, e enquanto isso, sabe? Então, a gente precisa retomar essa questão da responsabilidade, né? De realmente oferecer o melhor para as nossas crianças, pensar no futuro delas. Exatamente, é o principal. E ler para a criança, estudar, ajudar a fazer as coisas. As crianças amam. Quando o pai e a mãe, né, pega a criança no colo e mostra o livro, mesmo que a criança não leia e mostra o livro, eles ficam encantados, apaixonados, é aquele aconchego, né? Então, isso é muito importante. Na Colômbia, tem uma biblioteca que tem, porque quando a gente adentra numa biblioteca, sempre tem a lista dos mais lidos, né? Sim, é verdade. E lá na Colômbia, eles têm a lista dos livros mais mordidos.
Então são os bebês que não são alfabetizados, né? As crianças, elas têm esse acesso livre, manuseiam e mordem mesmo, né? Olha que legal! Então, assim, só para a gente pensar um pouco no diferente, né? Precisamos realmente oferecer livros já desde o nascimento do bebê, né? Exatamente, a gente precisa instigar isso na criança para que ela comece a crescer gostando. Eu no início, na minha escolaridade, eu não gostava de ler, odiava ler. Agora, meu Deus, eu tô lendo 3 livros por vez lá, né? Eu começo um, daí eu paro, daí depois eu leio um outro no outro dia, aí eu leio um outro. Mas é muito bom. Eu amo ler também. Maravilhoso. E dizem, né, os estudiosos, que quando a gente lê mais de um livro ao mesmo tempo, é um exercício cerebral excelente, porque a gente precisa fazer as conexões. Em um livro estão uns personagens, no outro livro outros, né? Então a gente precisa estar sempre muito atento. É um exercício cerebral excelente. Olha só, então, gente, leiam mais que um livro por vez. E se você não lê, comece, hein? Comece a ler, pelo amor de Deus. Claro, e nessa questão da leitura eu preciso dizer também a importância, a responsabilidade que os nossos professores maravilhosos têm também na formação do leitor, né? É verdade. Então os profs na sala de aula, eles convidam. Mas aqui em Xanxerê eu vejo maravilhoso que as escolas têm um acervo significativo na biblioteca. E os professores, eles levam os alunos à biblioteca, eles fazem toda semana a retirada de novos livros, levam para casa, os pais podem acompanhar. Então isso é fantástico, isso é muito bom. Esse é o caminho. Exatamente. E foi ali que eu comecei a gostar realmente de ler. Quando a professora de português me levava na biblioteca, eu começava a pegar livro, levar para casa. Porque você está instigando realmente a pessoa a buscar um livro, a levar, né? Então é muito bom, realmente façam isso porque faz total diferença. E pra você, como que foi antigamente? Meu Deus do céu, né? Antes. Mas né? Em anos anteriores. Antes você trabalhava mais com a parte das criancinhas, né? E depois, quando você passou a trabalhar com a faculdade, como que foi? Com o pessoal mais adulto? Então, foi no ano de 2001 que eu fui convidada para trabalhar na UNOESC. Puxa vida, quando eu recebi o convite eu fiquei apreensiva. Eu pensei, meu Deus, será? Igual lá quando te chamaram com 16 anos. Uhum. E aí eu acabei aceitando o desafio. A primeira turma que eu trabalhei na universidade foi o curso de arquitetura. Arquitetura? Meu Deus, eu amei. Porque todos os cursos, eles tinham língua portuguesa na primeira fase. Então eu transitei em muitos cursos aqui no UNOESC. Arquitetura e urbanismo, design, ciências contábeis, administração, letras, enfermagem, engenharia civil, eu nem sei dizer tantos, né? Direito, etc. Né? Então eu transitei em muitos cursos mesmo. Então essa primeira turma ela foi bem desafiante, mas eu tenho a honra, a alegria de dizer que essa primeira turma que eu trabalhei de arquitetura em 2001 na UNOESC, eles me convidaram para ser a paraninfa da turma. Olha que incrível! Foi um presente assim de Deus e para mim assim foi uma confirmação de que eu estava no caminho certo, que a forma como eu trabalhava na sala de aula fazia diferença para aqueles jovens, né? Então, aquela primeira turma em 2001 e depois eu já fui recebendo mais turmas e não tinha mais horário na minha agenda, né? Eu não tinha, porque eu trabalhava na Caixa durante o dia. Então, eu tinha as noites para eu ser prof, né? Mas foi muito, muito especial. Até que no ano de 2013, quando eu passei na seleção do mestrado da Fronteira Sul em Chapecó, a Universidade da Fronteira Sul em Chapecó, passei na seleção do mestrado. Aí eu continuava trabalhando na Caixa, o gerente autorizou que 2 manhãs eu me deslocasse para Chapecó, mas aí eu fazia reposição daquelas horas em outro período, né? Mas eu acabei percebendo, porque tudo que eu faço, eu gosto de fazer bem feito, né? Tudo que eu faço o meu melhor. Eu sempre falo que o outro que recebe pode pensar, nossa, mas não é tanto assim. Mas eu tenho a consciência tranquila que eu fiz, dentro das minhas possibilidades, o meu melhor. Então eu me arrebentava para fazer aquele mestrado. Eu lia tudo, nós líamos toda semana, de cada disciplina a gente lia uma tese ou um livro e a gente precisava fazer a resenha. E eu sempre fiz tudo da melhor forma, perfeita. Então eu fui percebendo que eu estava com muita atividade.
Então eu acabei pedindo a demissão da Caixa Econômica, mas na época eu já era aposentada pelo INSS, porque como eu iniciei com 16 anos no Paraná, com carteira assinada... Ah, já com carteira assinada? Já com carteira assinada. Então eu me aposentei com 30 anos de serviço no ano de 2011. Nossa. Já fazia 2 anos que eu era aposentada pelo INSS, né? Bem jovem, né? Maravilhoso. E aí, então, eu acabei me demitindo da Caixa Econômica, me aposentei na Caixa e fiquei só com as aulas da universidade e concluí, e aí pude cursar assim com mais dedicação ainda, curtindo muito as aulas do mestrado na Fronteira Sul. Foi um período maravilhoso da minha vida e daí, desse momento, do período do mestrado, surgiu o meu primeiro livro que foi Língua e Direito, uma relação de nunca acabar, que é um reflexo do que eu também trabalhava na época, né? Então eu acabei estudando qual era a língua que se ensinava num curso de Direito, né? Então, a partir disso. Olha só, eu acho que essa parte do direito, eu acho que é mais... Tu precisa instigar mais o pessoal, né? Eu não sei se todas as graduações, ela é a mesma didática na língua portuguesa ou cada graduação muda alguma coisa? Então, cada curso tem o seu ementário, a gente chama ementa, né? Então, cada disciplina, a gente chama de componente curricular aqui no UNESC. Cada componente curricular tem o seu ementário, tem a ementa, e isso é definido pelo MEC, pelas diretrizes curriculares nacionais e pela própria universidade, né? Então, o professor recebe um ementário, a ementa do que ele vai trabalhar, pronto, né? Já vem pronto. O restante todo a gente tem a interferência, né? Somos nós que decidimos, enfim, né? Mas a ementa, o que vai ser trabalhado, já vem pronto. No curso de Direito é diferente. É diferente É mesmo. diferente do que, por exemplo, no curso de Direito, diferente do que eu trabalhava em Arquitetura, diferente do que eu trabalhava em Enfermagem, do que eu trabalhava em Ciências Contábeis ou Administração, né? Então, não são iguais, não. Todas as graduações não têm ali o mesmo ementário, né? São distintos e procura sempre dar ênfase para o perfil esperado do profissional, né? Qual é o perfil esperado de um profissional do direito? Qual o perfil esperado de um enfermeiro, né? Então, a partir disso se trabalhava. No curso de Direito, nós tínhamos mais língua portuguesa. Nós tínhamos 2 semestres que trabalhávamos. Nos outros cursos, havia 1 semestre apenas. Era uma disciplina introdutória, né? Que iniciava o curso. Ah, entendi. Nossa, como eu sou apaixonada, assim, pelo meu trabalho, gosto muito de ser professora, me realizo sendo prof, e amo, né, o estudo, gosto muito da leitura, eu tenho a impressão que eu acabava passando isso para os alunos, transmitindo, porque os alunos também se envolviam muito e curtiam muito. E os estudantes do direito, eu preciso aqui falar que eu ficava encantada, porque os estudantes de direito, eles eram muito dedicados, muito estudiosos, eles eram ávidos por conhecimento, eles queriam mais, eles buscavam mais, sabe? Olha, isso é maravilhoso para os professores. Isso é maravilhoso. É que a língua portuguesa, ela é, a linguagem, ela é instrumento de trabalho para o profissional do direito, né? Assim como o bisturi é um instrumento de trabalho para o cirurgião, para o médico cirurgião, para o profissional do direito, a língua é um instrumento de trabalho. Então, esses estudantes, conscientes disso, eu acredito, né? Eles tinham também tanto envolvimento com o estudo do idioma e tudo mais. Olha, eu tenho as incrível. memórias mais agradáveis, assim, de quando eu fui prof lá no curso de Direito. Tenho um carinho muito grande por todos eles, pelos alunos, pelos professores, pela instituição, né, pela coordenação. Uma pena não ter mais, né? Ai, poderia ter, imagine. Gente, isso é bom até porque instiga o professor a ir buscar mais também. Isso que é bom. Exatamente. A gente, como professor, não para nunca, porque os próprios alunos nos estimulam. Então, o que acontece? A gente está ali na sala de aula e o aluno, às vezes, faz uma abordagem, faz um comentário, faz uma exposição, uma explanação, e aí a gente vai buscar, traz com mais profundidade na próxima aula. Então, eu sempre digo que é uma interlocução, que a gente contribui. Na verdade, essa é uma fala da Cora Coralina, da poeta mineira, né? Atualmente, eles estão
sugerindo que a gente fale a poeta e não mais a poetisa. É para valorizar, tem toda uma corrente que fala sobre isso, sabe? É para valorizar a profissional mulher que escreve poesia. Então é o poeta, a poeta. Por isso que eu estou falando a poeta Cora Coralina, né? A Cora Coralina, ela diz que quem ensina, na verdade, aprende muito mais. E eu acredito nisso, né? Então, quando a gente está ensinando, a gente está também se retroalimentando desse conhecimento, buscando. E como você disse, a gente não para. Nunca, né? Professor, eu acho que trabalha, estuda, faz isso, faz aquilo, busca dar sempre o melhor pro aluno, né? Sempre buscar mais conhecimento para transmitir isso e é bom, mas também toma um tempinho, né? Nossa! Toma um tempo mesmo. Ontem nas aulas terça-feira eu trabalhei com as alunas da pedagogia, sexta fase da pedagogia. E eu ouvindo ali no intervalo, elas falando, porque a hora de atividade não permitem que a gente faça fora da escola, a gente precisa fazer na escola. E como elas comentando, eu falei, gente, eu venho do tempo que não havia hora de atividade. Então vocês estão reclamando que vocês gostariam de fazer. Não, na verdade não era uma reclamação, elas estavam comentando que poderia ser mais produtivo o professor desenvolver a sua hora de atividade em casa. E eu falei, gente, na verdade, vocês têm um grande privilégio de ter a hora de atividade. É verdade. Então, vocês estão sendo remuneradas para prepararem a aula ali. Claro, eu entendo, fazendo o conforto do lar é legal, mas também dá para conversar com a administração da escola, com a gestão escolar, e de repente propor isso, né? Porque professor, impossível ir para a sala de aula sem ter preparado, sem ter um excelente planejamento. Não existe, né? Não existe professor que vá para a sala de aula sem ter um planejamento. Não tem. O professor trabalha muitas horas. E eu até falava para elas, para eu ministrar essa aula hoje à noite, na terça-noite, eu havia ficado, com toda a experiência que eu tenho, eu havia ficado a segunda-feira, praticamente o dia todo preparando, e na terça-feira também fiquei envolvida o tempo todo ali, né? Para a gente levar um material de qualidade, para a gente apresentar. Então o professor, ele tem isso, que ele prepara realmente as aulas e depois que ele recebe, né, o trabalho dos alunos, ele tem a correção. Mas para quem é apaixonado por aquilo que faz, né, por essa profissão, com certeza isso não é um problema não, isso é uma alegria, porque quando eu corrijo os trabalhos dos alunos, eu vou ficando encantada com o que eles produziram, com a forma como eles fizeram abordagens, com o crescimento, com a evolução. A gente fica feliz, na verdade, né? Com certeza, meu Deus. Quando a gente vê uma evolução que tu pegou lá desde o início, viu todo o processo e depois no final, gente, isso não tem preço que pague, né? Poder contribuir efetivamente, né? Tanto com as crianças quanto com os estudantes é maravilhoso. Então eu sempre digo que eu tenho um respeito muito, muito, muito grande por todos os professores. Meu Deus, os professores, eles são, não porque eu seja professora, mas os professores realmente são os heróis, são eles que formam todos os profissionais, né? Exatamente, todos. Então, nossa gratidão para cada professor maravilhoso que faz o seu melhor. Gratidão imensa, viu? Muito obrigado por nos fazer chegar até aqui, né? E que vai levar ainda muito longe. Gratidão por todo o ensinamento. Deixa eu mandar um boa noite aqui para a Rafaela também, que está aqui assistindo. Para a Fernanda Vieselli, a Fê, imagina, gratidão por estar aqui também, né? Tava lá vendo a nossa outra live, lá acompanhando, comentando. Gratidão, um beijão e obrigado, tá? A Caroline também. Caroline é tua filha? Olha a Carolina é minha filha. Será que é minha filha? Tua filha tá aqui assistindo. Obrigado por estar aqui acompanhando também, né? E vocês que estão aí, quiserem mandar pergunta, quiserem comentar, comenta, manda aqui, que eu e a Rosalie a gente vai conversando, vai respondendo as perguntas, né? E também compartilha, gente. Compartilha o nosso podcast aí de hoje para atingir mais pessoas e mais pessoas conhecerem a história também incrível que a Rosalie tem. Eu ia até comentar sobre a transição de carreira da escola com a Caixa, mas também a gente já comentou nessa parte, né? Da transição e tudo ali, que tu já começou lá dos 16 anos como professora, né? Mas aí na Caixa, tu começou a trabalhar com
Na Caixa Econômica, nossa, eu preciso comentar isso, né? Porque na Caixa Econômica, quando eu ingressei, o primeiro salário, quando eu recebi o primeiro contra-cheque, foram 10 salários mínimos. E para trabalhar na Caixa, na época, não precisava curso superior, era ensino médio. Eu tinha o curso superior. Uhum. Eu tinha Já o curso foi com superior, diferencial, né? Mas era ensino médio que se solicitava. Então, a Caixa remunerava muito bem. Muito bem mesmo. E aí a gente tinha todo o atendimento psicológico, médico, odontológico, etc. Né? Então, nós tínhamos o Saúde Caixa, né? Toda essa questão da saúde, a Caixa sempre se preocupou conosco. Então, tínhamos condições maravilhosas de trabalho. Porque quando passei no concurso, eu pensei, gente, eu bancária, lá fui eu pensando assim, eu vou iniciar, mas daqui a pouco eu mudo. Já vou para outro. Mas o salário era bem convidativo. E aí, eu também fiquei encantada com os colegas que eu conheci. As meninas, a gente fala as meninas da Caixa, nós temos uma amizade até hoje, né? Nós nos encontramos uma vez por mês, fazemos um café. Olha que legal. Então, a gente viveu uma verdadeira família na Caixa aqui em Xanxerê. Fizemos história. E os nossos filhos, os meus filhos, os filhos das minhas amigas, dos colegas, né? Eles estudavam juntos. Nossa. E então, na Caixa Econômica eu preciso trazer essa memória afetiva, né? Dessa história de vida que eu construí com esses colegas que foram e são muito especiais. Mas eu ingressei na Caixa, então eu acabei no início trabalhando especificamente assim, era ordem de pagamento, a gente fazia por telex, porque não havia internet, né? Foi em 1989 que eu ingressei na Caixa Econômica. Então não havia internet, não havia essa tecnologia, era ordem de pagamento que a gente fazia lá por telex, era toda uma situação, né? Nossa Senhora, totalmente diferente de hoje em dia, né? Isso, a gente, para entrar na Caixa Econômica, a gente precisava passar por um concurso de concurso de datilografia. Quem reprovasse na prova não ingressava. Nossa, gente. Então, é um outro cenário, uma totalmente outra história, diferente, né? verdade. Mas depois na Caixa eu fui desempenhando várias funções. Eu fui caixa também. Trabalhei em alguns períodos como caixa executiva, né? Uhum. Manuseando cédulas, manuseando dinheiro. E trabalhei muito tempo também auxiliando que a gente chamava o setor habitacional. Então, a Caixa Econômica ela tem essa expertise de fazer os financiamentos habitacionais, né? Muitas pessoas que estão nos assistindo, elas têm a casa financiada, foi pela Caixa Econômica, talvez, né? É verdade. Então, a gente trabalhava nesse setor habitacional, conferia os documentos, recebia para ver se estava ok, se podia dar andamento para o jurídico, para o engenheiro, etc., né? E depois, nos meus muitos últimos anos que eu trabalhei na Caixa, durante muitos anos, eu fui assistente de negócios para assuntos de governo. Então, eu atendia os senhores prefeitos da região, eram 13 municípios, e as prefeituras da região, 13 municípios, né? Então, era isso que eu atendia. Nossa, era um trabalhão, eu imagino. Meu Sim, Deus. mas eu tenho a memória mais maravilhosa do mundo do tempo que eu trabalhei na Caixa. Eu gostava muito, me realizava. Eu também atendia os clientes do personalizado, os clientes que vinham fazer aplicação financeira de valores expressivos. Também atendia que nisso. legal. Então, assim, poderia dizer bem eclético, né? Porque nossa, professora, totalmente. bancária, enfim, muitas atividades. Mas isso é bom, né? Que você vai para vários ramos assim, que você tem esse conhecimento e com certeza é um conhecimento que a gente leva para a vida inteira, né? Então, esse conhecimento é algo que a memória afetiva é algo que você vai levar para sempre, né? Não tem. Sim, os filhos claro. Estudar juntos, as amizades, todo mês fazer um cafezinho. Lá na Camélia, lá pra e pra cá. Bem na Camélia. A gente ama aquele espaço. Ai, é maravilhoso. Mas há outros espaços maravilhosos em Xanxerê, com certeza. Exatamente. Nossa, aqui em Xanxerê é bom. Cafezinho, tem vários lugares pra gente tomar, né? Que são deliciosos, gente. Muito bom mesmo. E hoje em dia a comunicação tá bem mais em alta, né? Agora com podcast, rádios e televisão e canais e um monte de coisa. E a oratória é algo crucial hoje em dia, né? Então, tu como professora de português também, dá cursos de oratória, aulas de oratória?
Porque eu sou muito chamada e muito convidada, tanto para ser jurada de concurso de oratória, quanto para trabalhar o componente da oratória, né, da expressão oral, de técnicas de expressão oral. Em Pato Branco, eu tinha um programa na Rádio Selinalta. Olha que legal! Em Pato Branco, eu escrevi uma coluna no jornal, toda semana eu tinha uma coluna que eu escrevia, e eu também tinha um programa na rádio. Eu era uma jovem assim que participava, eu fui do Léo Clube, fui presidente do Léo Clube, participava do grupo de jovens da Igreja Católica também, então eu fui uma jovem, digamos assim, bem atuante lá, né? Bem atuante, é verdade. E aí teve um dia que o frei Nelson Rabelo, ele já faleceu, ele me chamou e falou: Rossali, você bem que poderia fazer um programa todo dia na rádio. Eu falei: Frei Nelson, não tenho tempo. Eu trabalhava de manhã no Colégio das Irmãs, trabalhava à tarde e ia para a universidade em Palmas. Eu voltava para Pato Branco quase a 1h da manhã, porque era de ônibus que a gente ia e voltava. Nossa. Aí o Frei Nelson falou: Rossali, mas penso que seria legal, faz assim, vem no domingo, grava o programa no domingo e a gente vai colocando, ele falava assim, a gente vai colocando essas pílulas de reflexão durante a semana. E aí eu falei, fiquei em dúvida e falei, bom, vou experimentar. E fui, então isso ocorreu durante um bom tempo. Nos domingos eu ia à Rádio Selinalta, gravava essas reflexões, eu e quem elaborava o programa. Eu gravava reflexões e eles faziam a edição e colocavam no ar essas pílulas, digamos, de reflexão, que eu nem sei quanto tempo era, talvez 5 minutinhos, 3 minutinhos, 5 minutos, não sei, né? Então, talvez, estou pensando assim, essa conexão que eu tenho com a oratória, talvez ela já tenha iniciado lá. Mas eu gosto muito dessa questão da expressão, né? Até pelo fato da expressão oral, até pelo fato de eu ser professora, é muito importante. A gente acaba tendo isso quase que inato, né? Exato. Claro que pode aprender, mas parece que isso vem, né? A flora, digamos assim. E então, talvez pelo fato de eu ter essa minha história lá desse programa na Rádio Selinalta, eu também sempre lia nas missas lá em Pato Branco, as irmãs me chamavam para fazer leituras, e como presidente do Léo Clube, eu falava com diferentes plateias, né? Exato. Porque ministrava uma fala aqui, nós elaboramos também um congresso lá, e então eu fui ganhando expertise, digamos assim, com a experiência. Quando eu cheguei em Xanxerê e iniciei o trabalho na Caixa Econômica, muitas vezes, quando havia eventos, eles me chamavam na Caixa para eu fazer o cerimonial. Claro que não era um trabalho remunerado, era a minha função ali. Fazia por amor, né? Fazia por amor. Havia uma inauguração de um condomínio, por exemplo. Eles me chamavam e eu fazia esse protocolo, esse cerimonial. E na universidade, quando ingressei no curso de Direito, um dos componentes trazia as técnicas de expressão oral. E como você disse que o professor sempre vai buscar, eu fui buscar e organizei. Eu pensei assim, gente, mas para ficar legal isso, eu tenho de fazer um concurso. Né? Então, durante 21 edições, foi elaborado um concurso de oratória no curso de Direito. Foram 21 edições, porque cada semestre entrava uma nova turma, né? Sim. Então, 21 edições de concurso de oratória. Então, nós fazíamos eu trabalhava as técnicas de expressão oral, passava esse conteúdo para os alunos, e aí a gente fazia uma seletiva em sala de aula. Os alunos todos participavam, apresentavam, e eram escolhidos os 12 melhores para irem ao concurso de oratória. O concurso de oratória, ele era no espaço do auditório, eram convidadas famílias, familiares, amigos, e também nós convidávamos uma comissão julgadora. Então, sempre, em todas as edições, nós tivemos a honra, e agradeço aqui publicamente, a honra de ter a presença da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, subseção de Xanxerê, claro, né? Então, o presidente da OAB, nas sucessivas gestões, os presidentes se faziam presentes lá e participavam da comissão julgadora. Uma pessoa também que eu preciso agradecer é o Jorge Luiz Barfknet, né, que ele trabalha na Rádio Princesa. Ele foi meu aluno de Direito e em muitas edições ele foi membro da comissão julgadora.
E os maravilhosos professores do curso que também contribuíam, né? Sendo membros da comissão ali que avaliava aqueles jovens que apresentavam. Então era um momento solene, os meninos iam de terno, as meninas elas faziam a questão, porque a oratória começa na linguagem não verbal. Eu sempre falo que se eu estou de boca fechada, eu já estou comunicando, porque a fisiologia acaba aparecendo, né? A minha expressão do rosto, as mãos, já vai demonstrar. A própria minha roupa já comunica, né? É verdade. Se eu estou mais formal, se eu estou mais à vontade. Então, tudo isso. E a gente passava, né? Passava nas aulas essas questões. Então, foi um trabalho maravilhoso. E aí, com isso, talvez, foi disseminando. E a partir disso, eu recebi muitos convites de escolas, da JCI, que é a Câmara Júnior, eles convidaram para eu ser membro da comissão julgadora. Eles já me convidaram, a Câmara Júnior, para eu ministrar uma fala lá para eles. Né? O ano passado ainda fiz isso, né? E então, por exemplo, agora esse ano, a professora coordenadora do curso de pedagogia, ela é a professora Ana Paula Scherer de Oliveira, ela é coordenadora de pedagogia, educação física e artes. Ela falou: Rosalie, a gente precisa fazer uma aula magna sobre oratória. Aí lá ela me convidou e este ano, então, esses 3 cursos na UNOESC abriram, né? Então, abriu os cursos, né? O semestre de 2024-1 com essa minha aula magna sobre técnicas de expressão oral. Então, eu tenho só que agradecer. Claro que eu busquei muito, né? Eu aprendi muito lá em Pato Branco. Porque o Frei Nelson, ele ensinava também, né? Então, a gente acaba aprendendo e a experiência, ela contribui muito. Eu sempre falo para os alunos, né? Que é melhor a gente vermelhar uma vez na vida que amarelar a vida toda. Isso é verdade. Então, vamos enfrentar os desafios, né? Que falar em público é um dos receios que as pessoas mais têm. Essa é uma pesquisa que foi realizada em Londres. Um dos receios que as pessoas mais têm é de falar em público, né? Mas a gente precisa enfrentar. É verdade. Eu também. Eu tive que enfrentar bastante esse medo por gostar da comunicação, mas eu tô um pouquinho melhor, digamos assim, hoje do que eu estava antigamente. Eu tinha muito medo de falar em público. A minha oratória era péssima, tive que fazer umas aulas de fono também, mas a gente vai melhorando, né? É encarar. Não dá pra gente amarelar a vida inteira, então vamos encarar, vamos com medo mesmo. Nossa, então, vocês assistindo ao Lucas, né? Que o Lucas fala com tanta desenvoltura, com fluência, né? A gente percebe que ele está muito à vontade. Então, a gente pode pensar, o Lucas está aqui fazendo um gesto de humildade, dizendo que ele teve dificuldade, que ele frequentou aulas, várias sessões de fonologia, contratou um fonoaudiólogo, né? Então, esses dificultadores que a gente tem, eles têm, há como a gente melhorar. Há um caminho que a gente pode percorrer. E volto a repetir, a gente precisa se permitir e a gente precisa ter a experiência. Eu só vou ganhar fluência com a experiência. Exatamente. Então, o Lucas é um ator, né? Entre tantas outras, né, atividades que desenvolve, o Lucas é um ator, com certeza. Fez aula, inclusive, né, para auxiliar nessa comunicação e nas técnicas de expressão oral, né? Exatamente, faz total diferença. Meu Deus do céu. É outra vida, é um Lucas antes e um Lucas depois. Que bom. Mas para nós falarmos agora, eu gostaria de falar dessa belezura aqui, desse seu livro agora, que foi lançado há pouquíssimo tempo, né? Então, eu fico muito feliz. Posso pegar? Com certeza. Então, eu fico muito feliz com a oportunidade concedida aqui pelo Paulo e pelo Lucas, né? De partilhar com vocês que estão nos ouvindo sobre o livro Leitura e Cárcere. Trazer mais pertinho para o pessoal olhar, legal, né? Então, esse livro, ele acaba surgindo da minha pesquisa de doutorado que eu realizei na UFSC, na Federal de Santa Catarina. Foram 4 anos e meio de pesquisa, inclusive ali durante a pandemia, né? E no curso de Direito, posso ir falando, Lucas? Com certeza, fica à vontade. No curso de Direito, eu coordenava um projeto de extensão universitária.
Esse projeto de extensão universitária, os nossos alunos de direito liam a mesma obra que o preso aqui no Presídio Regional de Xanxerê. Então, foi estabelecida uma parceria pelo juiz de execução penal da época, era o doutor André, foi estabelecida uma parceria entre Presídio Regional de Xanxerê e curso de Direito da UNOESC, né? Então, mediante um cronograma, os nossos alunos iam ao presídio e faziam a mediação da leitura do preso. Só por isso, eu vejo que era um momento muito especial, porque o preso, ele fica em regime fechado, ele vai ficar 23 horas dentro de uma cela. E ele tem direito a 1 hora por dia de sol, mas se não tiver sol naquele dia, se tiver chuva, ele vai permanecer as 24 horas dentro da cela. E também, então, o livro acaba trazendo um pouco das questões precárias que nós temos no sistema prisional brasileiro. O Brasil, ele ocupa o 3º lugar no ranking dos países que mais encarceram. Então, não é um ranking honroso. O Brasil é um dos países que muito encarcera. Muitos dos presos que estão atrás das grades, eles são presos provisórios, eles ainda não foram julgados, eles não receberam a sentença, eles não foram condenados. Alguns deles serão libertos, né? Sim. Em torno de 40% são os presos que estão atrás das grades e são presos provisórios, não foram julgados. Esse dado é de Santa Catarina, mas é bem similar ao dado do Brasil também. Então, uma cela de uma unidade prisional, ela é dimensionada com 3,2 metros. É ínfima, é pequena. Essa cela é pensada arquitetonicamente, dimensionada para abrigar 2 presos, 2 custodiados ali do Estado. E a realidade que nós temos, eu vou falar aqui do nosso presídio, mas não é diferente no cárcere brasileiro. Sim. A nossa realidade aqui acaba, essa cela de 3x2 acaba acolhendo 5, 6, 7 presos. Nossa Senhora, muita gente. Então são condições assim, são condições precárias. Mas, então tudo isso o livro acaba trazendo, são reflexões que o livro traz, né? As páginas do livro acabam trazendo essas reflexões também. Elas, não sou eu que falo, são os dados estatísticos que trazem quem é esse preso que está atrás das grades no Brasil. Então, 64% são negros, 58% dos presos brasileiros têm até 34 anos, eles são muito jovens. Muito Os jovens, jovens que estão ali. E 53% dos presos, eles não completaram o ensino fundamental. Então, a gente percebe um índice elevado de presos com baixíssima escolaridade, né? Até analfabetos, mas felizmente no estado de Santa Catarina, 0,2% dos presos são analfabetos, que dá 40 e poucos presos, não chega a 50. Então, felizmente, quase não temos analfabetos, né? Mas essas condições todas, então, estão retratadas aqui no livro. E assim, Lucas, como que surgiu a história desse livro, né? Como que surgiu a ideia? Sobre Exato, isso, como que surgiu a tua ideia de fazer esse livro? Então, eu coordenava esse projeto. A partir disso, a universidade me nomeou como membro do Conselho da Comunidade pela universidade, que é o Conselho da Comunidade, atualmente ele está inoperante em Xanxerê, mas ele já foi muito atuante. São pessoas da comunidade, é um trabalho voluntário, que param para pensar as condições de uma unidade prisional, né? O que se pode contribuir. E então, participava como membro desse Conselho da Comunidade. Fui convidada, a dona Lorena Trevisan, muitos que estão nos assistindo lembram dela, ela foi durante 30 anos coordenadora da Pastoral Carcerária aqui de Xanxerê, ela já faleceu. E ela convidou, professora, venha fazer parte da pastoral. E eu acabei aceitando o convite. E eu sou membro da Pastoral Carcerária aqui da Igreja Católica de Xanxerê desde 2017. Eu sou secretária estadual da Pastoral Carcerária, eu sou secretária do Estado de Santa Catarina da Pastoral Carcerária. E além disso, então, eu acabei fazendo o curso de Justiça Restaurativa, que é pensar, assim, aquela justiça que não seja tão punitiva, pensar também na vítima. Porque a justiça que está aí, ela se preocupa com
com a punição para aquele que foi infrator. E a justiça restaurativa, ela vai pensar na vítima. Porque, por exemplo, roubou uma TV da minha casa. A justiça que a gente tem vai fazer o quê? Vai prender essa pessoa que roubou a TV e vai pôr atrás das grades. A justiça restaurativa, ela vai se preocupar que eu tenha minha TV de volta como vítima, sabe? Então, é interessante. Alguns pensam que é utopia, mas que bom que ela está sendo disseminada, a justiça restaurativa. Acredito que vamos ter um cenário melhor. E a partir disso tudo, eu fui acabando me envolvendo. Eu fazia também mediação de leitura lá na unidade prisional, com os presos e tal. Quando eu ingressei no doutorado, em 2017, lá na UFSC, o professor, e contei para o meu professor orientador, Dr. Sandro Braga, uma pessoa excelente, um excelente profissional, quando eu relatei para ele, ele falou: Rosalie, a tua tese está aqui. Nós vamos investigar vamos investigar essa questão, esse cenário. Olha só. Então, o que eu fiz? Eu entrevistei os presos que mais leram no presídio de Xanxerê, nesse projeto da UNOESC, do curso de Direito, nos anos de 2016, 2017 e 2018. E a partir dessas falas desses presos, dá mais de 100 e poucas páginas de transcrição, né? Eu entrevistei com gravador, mas aí fiz a transcrição de todas as falas. E eu faço análise dessas falas, porque eu sou professora de língua portuguesa. Então, este livro aqui, ele vai trazer esse cenário do sistema prisional brasileiro, quem é o preso que está atrás das grades. Ele vai trazer também como é um projeto de extensão universitária, mas eu sempre falo que a cereja do bolo, a parte mais importante, é a análise que eu faço das falas desses presos a partir da teoria da análise do discurso. Então, é isso, né? Eu tenho certeza que quem abrir as páginas do livro não vai se arrepender, não. São 381 páginas. Olha, nossa, é bastante coisa, hein, gente? Olha só, vamos lá. Nossa, e o livro, ele está tendo uma repercussão muito positiva. Agradeço a Deus isso, assim, estou muito realizada, estou muito feliz, porque leitores do Brasil todo, eles acabam comprando o livro e fazendo essa interlocução comigo, conversando, me mandando feedback. Isso é muito positivo. Então, realmente, assim, muitos livros já teve uma pessoa na Colômbia que entrou em contato comigo pelo Instagram para adquirir o livro. E hoje em dia fica tudo muito fácil com a internet, né? Exato. Então, tem o e-book que dá para comprar na Amazon, né? Fica tranquilo. Uma pessoa de Portugal também. E hoje de manhã uma pessoa da Alemanha. Então eu estou realizada. Olha que bênção, meu Deus! É um trabalho de formiguinha, né? Um aqui, outro ali, outro lá. E acaba, então, havendo a disseminação do conteúdo. Talvez o tema seja instigante, talvez o tema atrai as pessoas, Com né? certeza, exatamente, até para ter uma noção, né, para as pessoas que ainda não sabem, ter uma noção de como que é estar lá dentro, saber como como que funciona, né, a visão da própria pessoa que está lá. Sim. É muito interessante isso. É verdade, e é importante dizer que no livro eu faço toda a análise dessa questão da remissão de pena pela leitura, porque a lei de execução penal, o Paulo que nos assiste, né, o Paulo conhece muito bem essa questão, que é advogado. Então, a Lei de Execução Penal, a 7.210, ela completa este ano de 2024, ela completa 40 anos. E ela já previa a questão da remissão da pena por trabalho. Mas, em 2011, o senador da República, o Cristóvão Buarque, ele propôs a Lei 12.433, que trouxe a possibilidade de remissão de pena por leitura e por estudo. Então, a cada livro lido, o preso tem 4 dias a menos na sua pena. Mas há um limite, a lei estabelece que pode ler 1 livro por mês ou 12 livros por ano. Então, ele pode diminuir 48 dias da pena dele por ano com a leitura. O que a gente observou é que os presos que começaram a ler, eles se envolveram com a leitura. Eles formaram o hábito do leitor, não vou poder dizer que sejam 100%, mas muitos que a gente entrevistou e que a gente fala, eles criaram o hábito da leitura, eles têm, assim, enunciações, dizeres, que a leitura acalma, que a leitura contribui. Eles também sugerem
as esposas que comprem livros para os filhos, então contribui também para a formação do hábito da leitura dos filhos. Verdade. Então, eu vejo um problema muito sério, que é a questão da baixa escolaridade. Na década de 80, 1980, o Darcy Ribeiro, que era nosso deputado, também ele já faleceu, né? Deputado do Rio de Janeiro, ele fez uma afirmação que se o governo brasileiro não criasse mais escolas, em pouco tempo ele precisaria construir mais unidades prisionais. E foi uma sentença que ocorreu no nosso país, né? Porque os governos não investiram tanto em educação, mas foi necessário a construção de muitas unidades prisionais. É verdade. Melhor escola, né? Nossa, com certeza. Gente do escola. céu, vamos investir em escolas e em educação. Ai, gente, o nosso tempo é curto para falar de mas tanta coisa aqui pra gente conversar. Meu Deus, vamos ter que marcar um outro podcast pra gente falar de mais coisas, viu? Vai ser um prazer, uma alegria. Antes de a gente finalizar o nosso podcast, gostaria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando, uma mensagem de inspiração e tudo mais. Ai, que bacana. Lucas, eu aqui, então, se posso fazer uma mensagem, na verdade eu quero fazer um agradecimento muito especial a vocês que nos abriram espaço para estar aqui partilhando essa história. Mas a partir dessa história, a partir desse livro, eu preciso trazer o poeta português Fernando Pessoa, que ele diz: somos todos anjos de uma asa só. Somente poderemos voar se nos abraçarmos uns aos outros. Então, com essa fala do Fernando Pessoa, eu quero assim tecer uma gratidão muito grande por todos que contribuíram para que o livro se tornasse realidade. Então, agradeço imensamente o Presídio Regional de Xanxerê, que abriu as portas, os portões, para que no Intramuros eu pudesse realizar pesquisa, os alunos do direito pudessem fazer mediação de leitura. Agradeço a universidade, nas pessoas do professor Genésio Tel, e na pessoa também da professora Fernanda Oliveira, que é a nossa coordenadora, e todo o corpo docente, aos alunos que foram ao presídio, fizeram mediação. Agradeço os presos que aceitaram anonimamente, né? Sem serem, sem ter o nome deles ali expresso, eles aceitaram fazer entrevista, conceder entrevista. E agradeço a todos, a minha família, aos meus amigos, aos professores da UFSC, aos meus pais em Pato Branco, que eles estão sempre rezando por mim, minha mãe Eletra, meu pai Olívio. E agradeço a Deus, que eu acredito muito em Deus e que é Ele que vai fazendo as conexões que a gente precisa para que tudo dê certo na nossa vida. É isso, que lindo, muito obrigada. Que incrível. Parabéns pelo livro, por essa iniciativa e também por trazer para nós, né, todo esse conhecimento que lá dentro a gente não tem acesso, né? Então, obrigado por trazer para fora também todas essas visões lá de dentro. Muito obrigado mesmo e obrigado por sua presença aqui no NNCast. Está sempre convidada, quando quiser vir, as portas estão abertas para você aqui. Muito obrigada, Lucas. Obrigada, Paulo, Raquel. Obrigada. Obrigado também a cada um de vocês que acompanhou e assistiu a esse episódio de hoje. NNCast da semana que vem, quinta-feira, às 8 horas. Aguardamos todos vocês aqui novamente. Um beijão para cada um e fui!